ler a palavra de Deus nesse momento. É abrir o coração para compreender os mistérios, aquilo que Ele vai fazendo. Durante o período da quaresma, nós abrimos o coração para entender que cada passagem proclamada nos leva para uma experiência concreta de amor que restaura a nossa vida. As inúmeras parábolas de Jesus, as inúmeras histórias que nós vamos escutando desde o Antigo Testamento, nós vamos percebendo como o coração do homem precisa passar por uma conversão. Hoje nós encontramos com uma família onde havia um filho chamado José e os seus irmãos, percebendo que o pai amava mais aquele filho, começa-se então a gerar dentro de si um sentimento que parece que continua existindo dentro de nós: o ciúme e a inveja. Aqueles irmãos têm ciúme do outro e planejam a própria morte. É preciso eliminá-lo para que o pai possa olhar para cada um de nós. E diante de tanto ciúme, a gente vai percebendo que a vida vai sendo roubada. Diante de tanto ciúme, a gente vai percebendo que a vida vai deixando a alegria de ser aquilo que se é. Tramam a morte de José. Pegam José e dizem: vamos pegar porque ele é um sonhador, e José tinha sonhos de revelação, mas aquilo incomodava os próprios irmãos. E no momento de ímpeto, ali junto eles planejam tirar a vida dele, tiram a túnica, pegam para levar para o pai, para dizer que ele foi comido por uma fera, e aí levam aquele irmão. Mas antes, um deles pega e diz: joguemos na cisterna, e jogam o irmão ali. E vem passando os ismaelititas, e eles: vamos vender o nosso irmão. E José é vendido como um escravo. Aquele que era filho se torna um escravo pelo ciúme e pela inveja dos outros. E aí a gente para diante da vida e começa a perguntar: quantas vezes nós somos movidos por um ciúme que é capaz de matar o outro? Quantas vezes a inveja toma conta e a gente é capaz até de matar alguém? E aqui eu não digo matar simplesmente fisicamente, mas a gente é capaz de destruir uma pessoa com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa indiferença. E aí a gente joga dentro da cisterna. Jogar dentro da cisterna é eliminar o outro da nossa existência. Jogar o outro dentro da cisterna é utilizar da maior maldade, que é a indiferença. José foi jogado ali, ele foi vendido para aqueles homens. E aí a gente vai acompanhando a história. E se tivéssemos lido toda a história hoje, nós veríamos que José sente a necessidade, muitas vezes, de estar com a sua família, mas não pode. Mas os seus sonhos é aquilo que vai revelá-lo, porque o faraó passa por uma situação tão difícil, e José vai interpretar os sonhos e ganha a graça do faraó, e se torna ali uma pessoa de grande importância. E no final da história, aquilo que parecia ser tão ruim se torna uma bênção, porque Deus olha para José e é Ele quem vai salvar os irmãos. Sabe, quando a gente para diante da vida, a gente começa a perceber: cuidado com os sentimentos que você alimenta dentro do coração. Cuidado com aquilo que você vai alimentando todo dia, porque não mata o outro, mata você, criatura. Aqueles irmãos chegam para o pai, entregam aquela túnica manchada com sangue e diz que ele havia sido devorado. E o pai sofre profundamente. E é na dor que vai acontecer a grande restauração. José depois se torna aquele que pode ser o sinal da esperança a partir de um ciúme. E aí nós vamos percebendo como Deus hoje nos convida a fazer uma experiência concreta de abandono em nós mesmos. Olhar para aquilo que sentimos, olhar para aquilo que alimentamos. O ciúme e a inveja é capaz de matar qualquer pessoa ou destruir a nossa própria vida. Aí você pode dizer: sabe, padre, eu não tenho ciúme, eu não tenho inveja de ninguém, eu sou muito bem resolvido. Mas quantas vezes dentro de nós vamos desejando aquilo que não é nosso, não porque nós muitas vezes gostaríamos de ter, mas porque não nos alegramos com aquilo que o outro tem. E aí a palavra nos leva para uma conversão profunda, criatura santa. Olhar para nós e perceber que os sentimentos, eles precisam ser domesticados, que essas emoções, elas precisam ser equilibradas e positivadas, para a gente poder entender a dinâmica que vem de Deus. E aí nós vamos continuando na mesma perspectiva, indo para o Evangelho e percebendo que aquele homem havia construído uma vinha, havia um lagar enorme, ele havia feito uma cerca, ele havia protegido aquela vinha, e ele vai viajar, mas ele entrega aos vinhateiros. E aí a história vai nos dizendo que aqueles homens também, imbuídos de um ciúme e querendo algo que não era seu, foram capazes de destruir todo um projeto que havia sido colocado.
A única coisa que aquele proprietário queria eram os frutos, no tempo certo. Tinha sido combinado. E quando chega o momento da colheita, que se manda buscar os frutos, eles não querem entregar os frutos. Aos primeiros que foram espancam, aos segundos também da mesma forma, até que o dono pensa: vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. O meu filho eles irão respeitar. E aí nós olhamos para a história da salvação e é o mesmo que acontece. Deus enviou o seu filho, acreditando de verdade que nós iríamos acolhê-lo na benevolência plena, que nós iríamos deixá-lo reinar dentro de nós. Aqueles homens tramam a pior maldade, olham para o menino que chega e diz: ele é o herdeiro, vamos matá-lo, porque se nós o matarmos, tudo vai ser nosso. Leva o menino para fora da vinha e o matam. E o mataram como fizeram com Jesus, levaram para fora de Jerusalém e ali o mataram. E aí nós vamos compreendendo o sentido concreto da vida, povo santo. Porque nós queremos algo que não é nosso. Porque muitas vezes nós queremos tirar proveito daquilo que não é nosso de direito. Se foi combinado algo, por que não foi vivido? Se foi combinado algo, por que não foi colocado como sinal da gratuidade plena? A única coisa que tinha que ser feita era entregar os frutos. Havia sido combinado, ele era o dono da vinha, mas a ganância é tão grande, o querer só para si, às vezes grita dentro do ser humano, que é capaz de destruir aquilo que o outro tem de mais precioso. E depois Jesus pergunta para eles: o que vai acontecer com esses homens quando o dono da vinha voltar? Certamente os mandará matar, certamente os punirá, porque fizeram uma atrocidade terrível. E aí eles entendem que Jesus estava falando para eles mesmos, que não compreendiam que o próprio Filho de Deus estava no meio dele. Quantas vezes a gente é cego? Quantas vezes a gente não enxerga? Sabe, no mundo que a gente fala assim: o que tem? Não é seu? Pega. Se você conseguir alguma coisa, vai lá, ninguém vai ver, é seu mesmo, tira proveito. Você tem que aproveitar, porque todo mundo faz desse jeito. Todo mundo pega, todo mundo rouba, todo mundo. Você não é todo mundo, criatura. Você já sabe a experiência que Deus está te dando. E é nessa experiência de amor que nós somos capazes de rasgar o coração e perceber que o ciúme, a inveja e a ganância podem destruir completamente o ser humano. Não tiveram coragem de entregar aquilo que lhe era de direito, mas roubaram uma vida. E parece que é esse cenário que a gente vive constantemente. Quanto ciúme, quanta inveja e quanta ganância, que é capaz de deixar o outro morrer para benefício próprio. E aí a palavra hoje, nesse dia, nos leva a um momento profundo de conversão. Diz a verdade para o padre: você nunca sentiu ciúme de ninguém? Você nunca sentiu inveja de ninguém? Você nunca foi ganancioso ao ponto de querer algo que não era seu? E aí a gente começa a perceber: não, padre, eu nunca tive essas atitudes. Às vezes estão aqui dentro de nós e nós não percebemos. Nós disfarçamos com outras coisas. E aí a palavra vai nos ajudar, nesse período da quaresma, a fazer uma conversão profunda. Quando for confessar, confesse o seu ciúme, confesse a sua ganância, confesse a sua inveja, que muitas vezes vai matando e vai nos tirando a possibilidade da construção do reino de Deus. E aí, junto com isso tudo, nós começamos um cerco de Jericó, numa batalha profunda conosco mesmos, para exercer esse momento de conversão. Pedir com que essas muralhas caiam durante agora 7 dias, clamar ao Senhor que elas possam cair em uma oração ininterrupta. E aí a gente vai entendendo que através da oração que a gente vence todas as situações. Diz que irmão briga com irmão. Todo irmão briga com o outro irmão. Às vezes a gente sente até ciúme do outro irmão. Às vezes a gente diz assim: ah, meu pai gosta mais desse do que daquele. E aí a gente volta na primeira leitura para entender isso. Não existe amor maior do que a do pai pelos filhos. Não existe diferença. Só que muitas vezes nós alimentamos dentro de nós uma diferença tão grande que parece que vai matando as nossas relações. Nessa sexta-feira, o Senhor nos convida a olhar para nós e fazermos uma revisão profunda do que eu sinto ciúme. Aonde reside a inveja na minha vida? E a ganância? Aonde ela perpassa toda a minha existência? E aí nós vamos compreendendo que em Deus tudo isso pode ser resgatado.
nessa manhã de hoje, coloque o seu coração, coloque a sua família, nessa celebração penitencial, coloque hoje todo o seu ser, e diga hoje para Ele, que você quer fazer uma mudança na sua vida. Você não precisa jogar ninguém na cisterna, você não precisa eliminar ninguém da sua vida por ciúme, você não precisa tirar ninguém da sua história. Cuidado, porque aquele mal que é feito ao outro volta contra você. E voltou contra os irmãos, porque quando chegou naquele tempo onde faltava tudo, a única pessoa que pôde socorrê-los foi aquele que foi rejeitado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor é a pedra angular na nossa vida. Por isso todo o nosso pensamento tem que estar nele. Todo o nosso pensamento tem que estar no Senhor.